Paróquia São Mateus de Guariba apresenta Evangelho do Dia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, paz e bem. Nesta quinta-feira celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão, dia 9 de novembro. Refletiremos hoje o Evangelho de João, no seu capítulo 2, nos versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas das cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Eles respondeu: destrui este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a liturgia deste dia, ela é estreitamente eclesiológica e ela nos propõe refletir sobre a Igreja, templo vivo do Senhor, que se encontra nos templos, nos espaços sagrados, nas nossas paróquias. Comunidades de comunidades por meio das ações de nossos corpos, templos santos do Senhor. Por isso que a dedicação da Basílica do Latrão, Catedral da Igreja de Roma, era celebrada apenas em Roma, mas depois se estendeu para toda a Igreja no rito romano e que hoje nos possibilita rever essa filiação e esta Igreja, mãe de todas as igrejas do Urbe e do Orbe, como diz o Missal Romano, na sua página 698. Assim, a liturgia da palavra nos propõe os textos que nos ajudam nessa reflexão eclesiológica. E, no entanto, o Evangelho nos fala a respeito aos espaços sagrados das nossas igrejas e dos respeito ao templo do Senhor, Jesus Cristo presente nesses espaços sagrados e no nosso corpo, a Ele consagrado pela Eucaristia que nós comungamos. Temos no Evangelho de hoje uma das mais enérgicas atitudes de Jesus em relação ao templo. Ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com suas ovelhas, seus bois, espalhou as moedas, derrubou mesas dos cambistas. Tudo isso porque eles haviam transformado a casa de Deus num lugar do comércio. Há outra tradução que dizem um covil de ladrões. Um lugar construído para o encontro com Deus por meio da oração, havia se corrompido e transformado em um lugar de exploração. Essa passagem nos leva a refletir sobre como anda a nossa relação com a Igreja. Respeitamos o espaço sagrado? Nossas práticas na Igreja têm sido dignas da prática religiosa ou estamos também desvirtuando o espaço com palavras, atos e omissões? Em vez de nos preocuparmos mais com a evangelização, será que não estamos mais preocupados com o dinheiro e outros bens materiais? Continuemos fazendo os bingos, rifas, vendendo produtos dentro da nossa igreja. Mas vale a pena pensar sobre isso e rever muitas posturas e procedimentos diante do que fazemos e qual é o objetivo que nós o fazemos. Diante dessa realidade, Jesus fala da destruição desse tipo de templo e do seu reerguimento como novo templo e como as suas estruturas, novo em seu ardor missionário. A Igreja da América Latina no Caribe, na Conferência da Aparecida, fez uma proposta similar. Não propôs destruir o que já existe, mas renovar a estrutura de nossas paróquias, tornando-se mais missionárias no foco da evangelização e não tanto numa pastoral da conservação. Para que isso ocorra, é preciso primeiro renovar nossos conceitos, nossa pessoa, o templo do Senhor, por uma nova visão eclesiológica. Contudo, somos impelidos a rever nossa prática religiosa, seja nossa relação com a igreja, templo ou nossa relação com os irmãos, respeitando-os como imagem e semelhança de Deus, templos vivos do Senhor. Que sejamos, como diz o Salmo hoje, braços de um rio
que vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Que cada um que se aproxime de nós sinta sempre a sua presença. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia. Realização: Paróquia São Mateus de Guariba.